Boa tarde, estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou a Suelen Rocha e hoje estamos aqui com o Dr. Renato Brasil. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. O Dr. Renato ele é otorrinolaringologista aqui do hospital, também é cirurgião da área, e ele veio falar para a gente hoje sobre rinite. Doutor, esse mal é grande, né? A gente conhece bastante pessoas que têm isso daí, né? Muito comum, muito comum. Então, assim, as perguntas vão entrando aqui pra gente, a gente vai conversando com o pessoal que tá ao vivo e vamos bater um papo, ok? Ótimo. Então tá. Doutor, primeiramente, o que é a rinite? Bom, a rinite é um termo para nos dizer que o nariz está inflamado. Associar rinite única e exclusivamente à alergia é um equívoco muito grande que faz, às vezes, a gente deixar passar determinados quadros ali, determinados pacientes que poderiam estar sendo tratados por não saberem que tem rinite, né? Você pode ter rinite por conta de alergia, o que é muito comum, mas variações bruscas de temperatura são uma causa muito comum de inflamação nasal, contato com alguns irritantes também podem gerar quadros inflamatórios. E em alguns casos até traumas. Então uma pessoa sofre um acidente, um trauma e no outro dia ali está com o nariz entupido, dolorido, isso é uma rinite, é uma rinite traumática. Então a rinite, assim, para leigo, é uma inflamação no nariz, um problema, uma doença no nariz. Exato, uma inflamação no nariz. A questão toda que faz a gente se equivocar muito é porque o nariz ele tem sintomas muito inespecíficos. Independente da causa, o que você vai sentir é nariz entupido, coriza, espirro, né? Pode ter dor de garganta ou outros sintomas relacionados. E aí que entra o grande X da questão. Cada rinite, ela tem uma predominância de sintomas. Então a rinite alérgica vai te trazer mais coriza, mais espirro. Uma rinite vasomotora, que é a rinite muito comum de variações bruscas de temperatura, ela vai gerar mais congestão no nariz e aí você acaba colocando tudo no mesmo balaio e não tratando de forma adequada. Tá, doutor, vamos passar um pouquinho então para a parte de sintomas e o que ela pode acarretar. Hoje, basicamente, o que a gente tem para falar em relação a isso? O que ela pode acarretar para a pessoa? Bom, a rinite, no âmbito geral, ela vai prejudicar a passagem do ar pelo nariz e vai prejudicar a comunicação do nariz com os seios da face, com os ouvidos. Sim, o nariz ele se comunica com os ouvidos, é importantíssimo que ele faça isso. E com a garganta. Muitas vezes, tá, é a própria rinite que te predispõe a fazer quadros de faringite de repetição. Então, muitas vezes chega o paciente no consultório com dor de garganta frequente e nunca tratou o nariz. E ele tem rinite. E não sabe. Não sabe, porque uma coisa que é muito interessante, a rinite, como qualquer doença respiratória, ela tem que ser classificada. Nem toda rinite tem a mesma intensidade. Né? Então, rinites menos intensas, às vezes, não se manifestam com sintomas tão importantes no nariz. É aquele paciente que vai deitar de noite, numa noite mais fria, o nariz fica um pouquinho mais obstruído. Ele respira pela boca e acaba tendo dor de garganta. Então, pois é, né? Porque daí, para entrar o ar ali e infeccionar é mais fácil, né? Sim, não é nem uma questão de infecção. O nariz ele tem a capacidade de aquecer e umidificar o ar de uma forma muito eficaz. Então, vamos supor que lá fora está fazendo 10 graus e você não respira pelo nariz. O ar chega mais frio. A garganta ela foi preparada para trabalhar com ar quente. Com essa filtragem já, né? Quando chega um ar de qualidade ruim na garganta, a garganta começa a sofrer. Claro. Esses pacientes costumam sentir muita faringite quando acordam de manhã. Sim. Então, a noite mais fria, ele vai dormir, acorda com a sensação de que a garganta está raspando. Toma um monte de anti-inflamatório, mas nunca trata o nariz. Não é? Erroneamente. Sim. Pois é. Outras coisas que uma rinite não tratada pode te acarretar. Você pode ter dor de cabeça.
Muitas vezes a gente associa, estou com dor de cabeça, estou com sinusite. Errado. Verdade. Tá? Rinite é uma causa de dor de cabeça também por conta do grande inchaço que a mucosa do nariz pode chegar. Né? Se fica com o nariz muito inchado, pode ter dor de cabeça também. Né? Problemas nos ouvidos. Se o nariz não funciona adequadamente, se o nariz está inflamado, ele não consegue levar ar de forma adequada para os ouvidos. Então tem paciente que tem rinite e o primeiro sintoma que ele tem, além daquela obstrução leve de noite, é a sensação de ouvido tampado. Aquela zumbido. Sensação de serra, né, doutor? Exato. Que está descendo Aquela a serra, sensação de serra. tampa o ouvido. Tá? Ou aquela sensação Bem que você tem segura, quando assim, você voa. né? Exato. O que você está fazendo é jogar ar para dentro do ouvido. Fazer o nariz jogar para dentro do ouvido. E daí, quando está tudo machucado aqui, não vai jogar. Tudo inflamado, tudo inchado, né? Os caminhos pelo qual o ar passa ficam mais obstruídos. Então se tem mais dificuldade de conseguir levar ar para dentro do ouvido. A gente vê também, doutor, não só para trabalhar aqui no hospital, normalmente as pessoas que estão em crise de rinite, essa área fica um pouco inchada. Isso é comum também, doutor? É comum, tá? O nariz ele é um órgão muito bem vascularizado, ele precisa de sangue para trabalhar, então ele recebe sangue de vários sistemas, tá? O sistema carotídeo, que é um sistema que vem anterior do coração para levar sangue para a cabeça, e o sistema que vem por trás, na coluna. Então nós temos várias maneiras de irrigar a região da cabeça e pescoço, e isso se traduz também numa grande irrigação de sangue para o nariz, não é? Bom, quando você tem um inchaço muito grande da mucosa nasal, o que a gente chama de retorno venoso, que é a capacidade que as veias têm de trazer o sangue do órgão de volta para o coração, fica prejudicada. Sim, então você acaba tendo esse inchaço na face. Porque nada mais é do que um circuito ali, né, doutor? Exatamente. Uma coisa ajuda a outra. Quando está demasiado, está muito inchada a mucosa do nariz, esse circuito fica lentificado. Sim, está tendo um probleminha ali, um red flag. E aí você acaba tendo esse inchaço no rosto. Entendi. Doutor, está chegando várias perguntas aqui pra gente. Vamos começar então falando em relação a sintomas, que acho importante a gente falar também, citar o que acontece, e depois vamos falar um pouquinho sobre tratamento, aí a gente responde essas perguntas. Claro. Tá? Bom, se a gente for pegar, assim, parâmetros bem simples para o paciente entender, a rinite ela se manifesta basicamente com obstrução nasal, coriza, espirro e coceira no nariz. Isso acontece de formas variadas, dependendo da causa da rinite. Por exemplo, a rinite alérgica, você vai ter muito mais espirro e vai ter muito mais coriza, muito mais coceira. Tem obstrução? Tem. Os sintomas mais comuns são esses. A rinite vasomotora, rinite da temperatura muito baixa, né? Ela dá muito mais obstrução e coriza. O paciente não sente coceira, não sente espirro. Mas tudo tampado. Né? Tudo tampado. Tá? Rinites irritativas e traumáticas tendem a dar mais obstrução. Então é o paciente que tem obstrução nasal, mas não tem outros sintomas irritativos. Tá? Então é isso que confunde então, a gente. Existem várias rinites, então. Várias rinites que se apresentam de várias formas, respeitando aqueles sintomas básicos que a gente tem. Né? O importante, então, é quando a pessoa sentir alguma situação na base nasal, é que ela procure orientação. Para não tratar como uma garganta. Sim. Né? Se você está percebendo que o nariz entope com muita frequência, que é muito perceptível que um lado respira bem e o outro respira mal, ou se você obstruções também, né? Tá? Ou se você tem sintomas irritativos frequentes. Eu tenho muita coriza, muito espirro, tá? Não tem febre. Isso é muito importante. As pessoas confundem muito rinite com gripes e resfriados, que são doenças infecciosas e normalmente cursam com febre. Tá? Então, é muito difícil você ter 5, 6 resfriados no ano. Não é? Né? Porque você não tem contato com o vírus com tanta frequência e o ciclo, a circulação viral não é tão constante. Então é muito difícil para a pessoa fazer 5 resfriados no ano. O que ela deve estar fazendo provavelmente é uma rinite. Entendi. Doutor, em relação a tratamento, o que a gente tem hoje? Porque muitos falam que tem a crônica, tem a que a gente deve tratar,
para de tratar se depois que baixou os sintomas, tem que continuar? O que é importante ressaltar em relação a isso? Bom, o nariz, ele é muito sensível a variações de temperatura e umidade. Então, dependendo da época do ano e do tipo de rinite que você tem, se o local onde você mora tem estações bem definidas, tá? O tratamento ele vai variar. Mas dificilmente o tratamento do nariz, da rinite, é parado quando os sintomas param. Tá? Muitas vezes o paciente ele quer se livrar do sintoma. E do remédio. Ele trata também. Ele do remédio. para os sintomas, ele para o tratamento. Só que é aí que tem a chance dele recorrer com maior facilidade. Não terminou, né? Isso. O importante é, está percebendo sintomas nasais muito recorrentes, primeiro, procurar o seu otorrino. Né? Ele vai conseguir, através do exame clínico, de exames complementares, fazer o diagnóstico mais acurado. Qual tipo de rinite você tem. Tá? E aí instituir o tratamento. Esse tratamento ele vai depender, mas normalmente ele é mais demorado. Tá? Então, pacientes com, por exemplo, aqui em Curitiba, pacientes com rinite vasomotor. Temos uma estação de outono e inverno ali onde esfria bastante. Sim. Então, esses pacientes eles tendem a anualmente fazer quadros de rinite no período mais frio. Sim. São pacientes que, em crise, a gente vai tratá-los, né, e manter o tratamento de cunho preventivo durante todo o período em que o frio estiver então maior. É bastante. A pessoa pode ficar até 8 meses aí fazendo tratamento direto, para não ter, né? Tem vários trabalhos no mundo hoje mostrando um acompanhamento de uso de tratamento para rinite com acompanhamento muito longo, 5 anos, e são tratamentos com baixo efeito colateral, medicamentos muito seguros e que tem um cunho muito mais preventivo. Né? Hoje em dia o foco é pegar o paciente que está bom, sem sintomas, sem crise, e a gente faz ele se manter fora da crise. Claro. A gente não deixa ele chegar a ter uma crise. É melhor ficar fora da crise do que ter esses sintomas todos, né? Que é tudo trancado, aquela coisa toda. E outra coisa, quanto mais crises você tem num ano, menor é o estímulo que precisa para você desenvolver uma nova crise. Pacientes que estão há meses, anos sem crise, eles precisam de um estímulo muito maior. Então, hoje em dia é um conceito que se chama de excitabilidade da mucosa nasal. Quanto menos crise você tiver, mais difícil vai ser para você desenvolver uma nova crise. Então tá, doutor, chegaram várias perguntas aqui pra gente, o pessoal está bem antenado, então vamos começar a responder, senão a gente não termina hoje. Então vamos lá. O Rui Lessa. Doutor Renato, gostei muito da sua pessoa. Precisamos de médicos apresentáveis assim. Parabéns, obrigada, Rui. Doutor Renato, odores fortes são causas da rinite? Sim, sim. A gente entra, quando a gente fala em cheiro, tá, muito nas rinites irritativas. Tá? Então, perfumes, produtos de limpeza, né, por conta da própria concentração e alguns produtos serem mais voláteis, eles têm a capacidade de irritar o nariz. Então, existe uma predisposição de alguns produtos para gerar essa irritação. Tá? Tem um pequeno viés aí que são os pacientes com rinite alérgica. Esses pacientes eles também são mais sensíveis a odores mais fortes. E muitas vezes porque o produto qual ele está usando gera algum processo alérgico ou também por questões irritativas. Tá? Então vamos lá. Doutor, a Vanessa Rodrigues, ela pergunta para a gente o seguinte: existe alguma cura ou tratamento que dê um resultado mais duradouro do que apenas tomar antibiótico diariamente? Bom, Vanessa, antibiótico... Perdão, doutor, antialérgico. Ah, tá. Antialérgico. Tá. Bom, existem para pacientes com rinite alérgica, tá? Bem específico para esses pacientes, a possibilidade de que o controle seja mais difícil, a gente pode caminhar para tratamentos voltados para a imunoterapia, vacinas que você faz que tentam dessensibilizar você, tá? Elas também têm um efeito, tem um prazo, né? Normalmente é em torno de 8 meses, tá?
são tratamentos que a gente reserva para pacientes que não respondem bem ao tratamento com antialérgico. Tá? A maioria dos tratamentos hoje para rinite alérgica não foca no uso de antialérgico contínuo. O foco é muito mais voltado para o uso de sprays nasais, porque eles não têm absorção sistêmica, eles não vão para a corrente sanguínea. Aí faz aquele sprayzinho, exato, né? Diariamente. Para controle. A gente usa normalmente antialérgicos por um período determinado. Tem trabalhos onde pacientes usam por um período mais longo, mas não é a nossa rotina. Tá? Então o ideal, Vanessa, seria procurar o otorrino, começar o tratamento e acompanhar. Sim. Tá? Tendo os sintomas, retorna, né? Sim, claro. Muitas vezes o paciente ele vai tentando repetir as receitas que foram passadas para ele e vai tentando levar. É fundamental que, em se tratando de rinite crônica, você entenda que a doença é crônica. Precisa de acompanhamento. Claro. Não adianta. Você não pega um paciente hipertenso, um paciente diabético e não acompanha ele. Todo ano tem que É necessário. Claro. A rinite é a mesma coisa. Os pacientes não costumam fazer isso porque rinite não gera um impacto tão grande na vida, né? Mas é importante para o tratamento adequado. Então tá, doutora, a gente tem mais uma bem interessante aqui, que é a Caroline Aquino Moreira Nunes. Pergunta pra gente. Doutor Renato, alguma ligação direta com asma e rinite alérgica? Sim. Tem ligação aí? Sim. Existe uma ligação direta entre asma e rinite. Tá? Epidemiologicamente, se a gente for pegar pacientes riníticos, tem uma possibilidade de que eles tenham sido crianças asmáticas. Né? E existem hoje autores que consideram, o termo se chama vias aéreas unidas. Né? Tem autores que acreditam que seja até a mesma doença em regiões diferentes da árvore respiratória. É uma doença inflamatória crônica mediada por uma imunoglobulina chamada IgE. Né? Então acontece sim, tem uma relação importante. Tá? Tanto é que pacientes riníticos, né, em crise de asma tendem a piorar da rinite e vice-versa. Né? Então, toda vez que você tem um paciente asmático e começa a tratá-lo, você foca em tratar a rinite também. Ajuda a controlar a asma. Legal. Doutor, tem mais uma aqui que tem um pouquinho a ver com essa outra, que relaciona as doenças respiratórias. A Suzane Castilho pergunta pra gente, quem tem bronquite, a rinite é mais frequente? Bom, caímos no mesmo item. Só entendendo que bronquite, na verdade, não é uma doença. É pulmonar, não, né? É pulmonar. Mas a bronquite é um termo para dizer que o bronco está inflamado. Entendi. Igual a rinite é um termo para dizer que o nariz está inflamado. Quando você tem asma, qual é o que a gente chama de fisiopatologia? Qual é o problema que gera asma? Bronquite. O termo bronquite asmática, não é? Os brônquios ficam inflamados, eles diminuem de tamanho porque eles estão inchados e o paciente começa a sibilar, chiar, não é? E tem dificuldade de respirar. Então a gente precisa saber qual é a causa da bronquite. O paciente está tendo uma bronquite asmática, uma bronquite alérgica, tem uma relação direta com a rinite. O paciente está tendo uma bronquite porque ele inalou um irritante, trabalha com mármore e aquela poeira, né? Então aí não tem mais tanta relação com a alergia em si, tá? Mas sim, quando a gente fala das bronquites alérgicas, tem uma relação com a rinite, como nós havíamos falado antes. O Rei Lessa pergunta pra gente causa de rinite, essa a gente acabou de falar, sim. né? Então vamos lá. A Maria Cadeia. Doutor, eu moro em Belém. Ó que legal, a gente tem gente de Belém assistindo a gente hoje. Seja bem-vinda, Maria. Como o senhor deve saber, a umidade aqui é muito alta. Isso prejudica a minha rinite? Sim. Então ela tem. Tem. Então ela tem, então. Prejudica sim. A maioria dos pacientes riníticos, eles apresentam alguma resposta alérgica positiva a mofo, bolor, né? Que é muito mais comum em ambientes mais úmidos. Então, na verdade, não a umidade em si, mas o que um ambiente mais úmido pode proporcionar de qualidade de ar, de contato com esses alérgenos. Tá? Então, é muito mais os efeitos da umidade. Se você mora num lugar muito úmido, mas é bem ensolarado, você não tem locais muito fechados, assim, armários e tudo que não são limpos com muita frequência. Se você
cuida dessa higiene local, né, que a gente chama de higiene ambiental, mesmo em ambientes mais úmidos, isso tende a ser mais fácil de controlar. O que acontece muito, por exemplo, lá em Belém, tá lá no norte, é um lugar muito quente. Independente da umidade, as pessoas lá devem viver enfurnadas no ar-condicionado. Pois é, e daí então você sai do ar-condicionado, está muito frio, e vai para o calor de 30, 30 e poucos graus. Choque, a variação de temperatura. É um aí dá a mesma limite. coisa. Sim. É igual a gente que está aqui no frio. Isso. Então tá. Doutor Anderson Marques. Parabéns, doutor. Obrigado, Anderson. Obrigado. Renan de Oliveira, parabenizando o senhor também, doutor. Muito obrigada. Ana Paula Ferreira, vamos lá. Fico muito ruim às vezes, até o meu olho coça, arde e incha. Sintomático total. Sim, né, doutor? Isso daí, esse sintoma é muito comum da rinite alérgica. A gente chama de reflexo nasocular. Tá? Manifestações nos olhos, tá? Decorrente de problemas inflamatórios nasais. Há também uma interação nervosa entre o nariz, os olhos, uma interação sensitiva. Né? Existem nervos ali que acabam sendo comuns ao nariz e aos olhos. Né? Então você pode, quando numa rinite alérgica, ter coceira nos olhos vermelhos, né? Ter coceira nos ouvidos também, coceira na garganta. São na garganta é aquela assim que fica assim, sim. Né? Terrível. Terrível aquela coceira. É bem comum. Então tá. Doutor, vamos lá. A Caroline Aquino está perguntando pra gente o seguinte. O uso contínuo de corticoides por conta das alergias é muito prejudicial? Existe algum tratamento alternativo com ervas homeopáticas, por exemplo? Olha, não é da nossa rotina o tratamento homeopático, né? A gente trabalha muito com alopatia. E assim, o uso de corticoide, o uso contínuo e prolongado, de fato, ele não é indicado. A gente usa muito os corticoides nasais, tá? Esses corticoides, os mais modernos, tá? Eles têm baixíssima absorção sistêmica. Por exemplo, um dos medicamentos mais modernos que a gente tem hoje é o furoato de fluticasona, um corticoide tópico nasal que tem menos de 0,4% de absorção sistêmica por aplicação. Então tem vários trabalhos, trabalhos multicêntricos feitos por um período muito longo, com pacientes que têm contraindicação ao uso de corticoides e eles usando spray. E não há alteração da curva glicêmica, não há alteração da pressão ocular, esses pacientes não pioram da pressão, porque de fato não há absorção. Seria como se você estivesse usando um medicamento tópico, uma pomada ali. Tá? Então, são medicamentos seguros para se usar a longo prazo. Mesmo não tendo esse estigma. Não, de maneira nenhuma. Também. Ele é feito para ser usado por longo prazo. Entendi. Embora carregue esse nome corticoide. Pois que a gente sempre a pessoa fica, tem um pouquinho de mas receio, né? Agora, os corticoides orais injetáveis, de fato, não tem que ser feitos por períodos longos. Tá. Doutor, vamos lá. A Marina Ladeia, o nome dela. Eu achei até engraçada a pergunta dela aqui, doutor. O meu irmão também tem rinite e é a mesma situação. O que devo fazer para melhorar esse quadro? Porque todos os dias de manhã parece que vou morrer. É aquela situação disso aqui, tudo inchado, aquela coceira. Como a gente acabou de falar um pouquinho anteriormente. O que ela faz para amenizar um pouquinho essa situação, doutor? Na verdade, a gente não trabalha com amenizar o sintoma, a gente trata. E o sintoma desaparece. O que ela precisa fazer de fato é procurar o otorrino e começar um tratamento contínuo. E fazendo, né, certinho. Porque a gente melhora, eu falo isso porque acontece com muita frequência. Você melhora, né? Fala isso. Você melhora tudo. Você está usando aquele sprayzinho. O spray não foi feito para desentupir o nariz. A desobstrução do nariz ela é consequência do quadro nasal estar se melhorando. Então, o edema nasal melhora, se respira melhor. Então a pessoa ela está achando que ela vai aplicar o remédio e o nariz desentope na hora. Não desentope. Tá? Então ela já fica frustrada com o medicamento. Quando ela começa a melhorar, o que ela fala? Melhorei, vou parar de usar. Não é?
e aí ela fica sujeita a ter novos quadros. É o mesmo paralelo que você pegar um paciente com a pressão alta, que está tomando seu remédio normal, bonitinho, e falar assim, olha, sua pressão está ótima, vamos parar de tomar o remédio? Vai bastar um gatilho para a pressão dele subir novamente. Com certeza. A mesma porque coisa. A medicação é para que fique sem sintoma. Preventiva. Exato. Tá? Agora sim, pacientes com rinite se incomodam muito quando acordam. Por quê? Bom, primeiramente você está deitado, então o fluxo de sangue para a cabeça é maior, que aumenta o inchaço da mucosa. Né? Esses pacientes, por respirarem mal, eles respiram muito pela boca durante o sono, então acordam muito frequentemente com dor de garganta, incômodo na garganta, rouquidão. Então de manhã sempre é pior para o paciente rinítico que não está tratado. Entendi. Doutor, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui e tem várias perguntas. Então eu vou ler algumas aqui e a gente responde, e também depois as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, a gente responde no Facebook, fiquem tranquilos. Veio aqui uma pergunta bem interessante que eu queria verificar com você, é o seguinte: o Gabriel Portela pergunta pra gente: queria saber se a rinite está ligada também aos casos de adenoide. Bom, muito frequentemente crianças que têm um aumento da adenoide têm rinite, tá bom? O que acontece normalmente é que a rinite ela gera essa inflamação no nariz. E uma adenoide aumentada, quando você está... A adenoide fica, para quem não sabe, a adenoide é uma amígdala que cresce lá atrás do nariz. Todo mundo vai ter adenoide. Ela começa a crescer, o pico de crescimento adenoidiano por volta dos 3 anos, vai até os 8, 10 anos, entra num platô, dos 12 anos em diante começa a declinar, de modo que adultos em geral não têm mais adenoide. É bem comum mais nas crianças. Então você imagina uma criança com rinite, o nariz todo inflamado e uma adenoide grande. Essa adenoide ela vai inflamar também, porque ela está lá. Né? Então essas crianças tendem a ter o que a gente chama de adenoidite. Então toda vez que você pega uma criança com rinite e uma adenoide grande, a gente sempre tende a tratar primeiro a rinite. Às vezes essa adenoide está muito aumentada por conta desse processo inflamatório. Você trata a rinite e reavalia o paciente em uma segunda consulta para ver se a adenoide diminuiu, tá? E é muito frequente mesmo, da piora, né? Porque você já está com o nariz coçando, espirrando, e aí o nariz obstrui. Com certeza. Doutor, Luciano Martins agradece a live, obrigada Luciano pela sua audiência. Vamos responder mais uma aqui, porque tem bastante, doutor, depois a gente vai ter um trabalhinho aqui. Essa eu acho interessante, doutor. Não que as outras não sejam, tá, gente? A Marina Ladeia pergunta pra gente: cigarro piora a rinite? Piora, e muito. Tá? O que o cigarro não piora? O cigarro ele é um irritante da via aérea, como um todo. Né? Então você já pode ter rinite irritativa. Tá? A fumaça do cigarro, ela prejudica, diminui a função da mucosa nasal, que é pegar secreções e impurezas e levar para a garganta. Então existem, cada célula da mucosa respiratória nasal apresenta cílios que caminham sempre no sentido da ponta do nariz para a garganta, tentando limpar essa secreção. Se tem algum agente infeccioso ali, ela leva para a garganta. Né? Então, o cigarro ele lentifica a função dos cílios. Então ele diminui a velocidade com que o nariz consegue limpar o ar que entra e as impurezas que estão presas na mucosa do nariz. Entendi. Tá? Então, gente, é ruim, tá? Vamos finalizar então com a pergunta do Márcio Barros. O Márcio Barros é nosso colega, dá um tchauzinho para ele, doutor. Tchau. Quando tenho crises, os sintomas são parecidos com o de um resfriado. Evito corticoide e faço o tratamento inicial com antigripais. Isso é correto? Bom, os antigripais, o que eles são? Você pegar qualquer antigripal, ele tem um analgésico antitérmico e um antialérgico. Tá? Então o que você está fazendo, na verdade, é o mesmo tratamento, só que sem corticoide. Como é que você diferencia resfriados, gripes de rinites? O quadro sistêmico, febre. Resfriado normalmente dá uma febrinha baixa, mas dá febre. Gripe dá febre alta. As pessoas tendem a achar que tudo é gripe,
até por conta da maneira como a gente fala, né? Sintomas gripais. E são todos parecidos, são né? Parecidos. Então até normal ter isso. O que diferencia é que a gripe ela é uma doença grave. Não existe gripe leve. Gripe dá um febrão. Tá resfriadinho. Não existe. Ele é resfriado. Né? É outra doença. Gripes e resfriados são doenças distintas, embora sejam doenças respiratórias. Tá? Então, a gripe dá um febrão, 40 graus de febre. Né? Resfriado, é uma febre mais baixa, mas é uma coisa comum a elas. Né? Rinite não. Então, quando você tem rinite, você tem um sintoma mais focado no nariz. Tá certo. Doutor, nosso tempo finalizou realmente. Temos mais perguntas aqui, vamos respondê-las depois. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui doutor, podendo falar com vocês. Obrigada. O Dr. Renato atende aqui no hospital durante a semana. Temos mais o Dr. Fábio e o Dr. Matheus na equipe de otorrinos aqui do hospital. Se você gostou da nossa entrevista, gostou do Dr. Renato, liga pra gente, 33069000, agenda uma consulta e vem aqui consultar com a gente, verificar esses seus sintomas, se você realmente tem uma rinite ou se é só um processo alérgico. Então vem pra cá conversar com a gente, tirar suas dúvidas e esclarecer tudo direitinho. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Boa tarde. Hospital das Nações, você em boas mãos.